O tema é aqui é da Universidade Estadual de Ciência e Saúde de Alagoas, Centro de Educação à Distância, certo? E eu vou apresentar minha pesquisa aqui do curso de Licenciatura de Física, disciplina Projetos Integradores 7, professor Elcio do Nascimento. Minha pesquisa aqui foi sobre o tema grafeno, né? E o grafeno o futuro, o assunto é o futuro que o mundo espera, o material que ainda não virou objeto de uso, ainda no laboratório. Bom, é sobre a perspectiva da ciência em relação ao grafeno, né? Na verdade, por que não estamos hoje utilizando já materiais e tecnologia com grafeno? Então, aqui é o meu tema, certo? O grafeno, o futuro que o mundo espera, é um material que ainda não virou objeto de uso, ainda no laboratório. Então, depois eu venho com a introdução, né? A introdução eu faço um leve, um leve histórico sobre a descoberta do grafeno, né? Aí o grafeno começou a ser estudado em 1947, quando o composto foi descoberto por Philip Russel Wallace. Porém, somente em 1962 é que os químicos Ulrich Hoffmann e Peter Boyne começaram a usar, a pensar, né? A pensar na aplicação prática do material. Aí o problema era isolar o grafeno, que ficou super impossível de investigar suas características, ok? Porque nesse tempo aí não existia nenhum material com as características do grafeno. O grafeno é uma camada de átomos, ok? Então a espessura do material grafeno é a espessura do átomo. Isso não existia para os pesquisadores. Aí o problema de isolar o grafeno ficou impossível de investir nos estudos, já que não tinha como isolar para estudar as características do grafeno, né? Porque o grafeno ele é adquirido através do grafite. O grafite é que a gente tem, que a gente vê, por exemplo, uma ponta do lápis, né? É grafite. Então, o grafite é formado por diversas camadas de átomos de carbono. E daqui é que se tira o grafeno, que é uma única camada de átomos de carbono. Ou seja, a espessura do grafeno é o átomo, é o tamanho do átomo, ok? É o diâmetro do átomo. Então, já em 2004, os físicos André Gray e Konstantin Novoselov, cientistas da Universidade de Manchester, descobriram uma maneira incrível de isolar o grafeno. Então, o que foi que ele fez? Ele pregou uma fita adesiva no grafite e após isso veio pequenas partículas de grafite na fita adesiva. Então eles começaram a grudar e desgrudar uma fita com o grafite, foi grudando, desgrudando, 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 até que em uma das fitas ficou uma camada transparente e ali estava o grafeno, com uma única camada de átomo de carbono. Então a introdução eu dou esse histórico, eu faço esse histórico aí, também falo aí do material, de espessura, tudo que eu estou falando aqui, né, que foi Gay e Nova Zelov, que conseguiram isolar esse grafeno essa maneira de grudar e desgrudar uma fita adesiva. A partir daí, isso foi em 2004, em 2010, rendeu a Gay e Nova Zelov o prêmio Nobel da Física em 2010 por essa descoberta, né, de como isolar o grafeno. E daí eles começaram a estudar as características, diversos pesquisadores da época. Ok? Então, essa é a minha introdução. Falo aí num breve histórico, depois como foi que descobriram, e até o Prêmio Nobel de Física 2010. Tem outras partes da introdução que foi colocada aqui no meu trabalho, material de dispersão do átomo, falando sobre como é, né? Aqui também, após o cientista em 2010 ter recebido o Prêmio Nobel de Física, entendeu? Aí começou o alvoroço do pessoal, a febre, né? Da propaganda, porque foi posto em mídias mundiais, né? Era a possibilidade de suas aplicações diversas. Começaram a pensar logo, inclusive, celulares invisíveis, né? Em celulares invisíveis, super finos, como a gente mostra aqui na imagem aqui. A primeira coisa que pensaram, o celular dobrável, o para-brisa do seu carro virar um celular, como a espessura de um átomo é transparente, a espessura do átomo, dá para ver o outro lado. Então, a possibilidade do para-brisa do seu carro ser uma televisão, o para-brisa do seu carro ser um celular, a para-brisa do seu carro ser um computador. Então, essas são as expectativas da ciência a partir de demonstrações e características na apresentação do Prêmio Nobel em 2010 a respeito do estudo do grafeno, ok? Então, a partir daí, diversas cogitações. É assim que nós vimos o grafeno, né? Uma camada única de átomo de carbono interligado,
ok? E também ele pode ser feito enrolado e formado um nanotubo. Esse nanotubo tem uma alta resistência, que pensam-se até em criar elevadores da Terra para a Lua, né? Elevadores espaciais, para você descer, em vez de uma nave espacial e buscar os tripulantes lá do satélite, ter um elevador com um tubo de grafeno que é super resistente, corrigido-se que é mais resistente que o aço, a resistência do grafeno depois de enrolado o tubo de grafeno, e poderia ser usado como elevador até os satélites, um elevador da Terra até os satélites, que não precisava gastar o combustível para ir até lá, levar o pessoal de manutenção dos satélites. Então é isso. Então vamos lá. Aí essa parte aí é a parte de introdução, né? Porque vai interessar o leitor, porque o grafeno, para que o grafeno existe e como descobriu. Então tem toda essa parte lá. Então agora o objetivo da minha pesquisa, o objetivo dessa pesquisa é conhecer o grafeno, né? Conhecer e investigar como anda o desenvolvimento das pesquisas, concretiza-se e concretizar-se o objeto. E quando é que ele vai concretizar o objeto de uso de suas diversas aplicações? São diversas, inúmeras aplicações, já vem sendo estudado por cientistas, inclusive em 2009, antes do Prêmio Nobel em 2010, o Instituto MIT, né, ele já pesquisava em baterias superpotentes, o uso em células de energia solar, tudo isso devido às propriedades e características do grafeno ser de grande porte para a tecnologia. Então vem a justificativa, né, que é relevante, a minha pesquisa trata de agregar conhecimento à comunidade acadêmica devido ao uso de multidisciplinas, né? Os pesquisadores estão utilizando tudo, física, química, é, até mesmo que hoje para adquirir o material em si tirado do grafite, é um uso intenso de multidisciplinas, entendeu? De química, física, porque vai adquirir esse material através de processos químicos, mecânicos, então diversos estudos são para adquirir esse material em grande quantidade. Então, essa é a justificativa da minha pesquisa, entendeu? Ela vai favorecer ao acadêmico, aos estudos acadêmicos, né? Devido, ela é relevante, devido às multidisciplinas que são utilizadas na pesquisa do grafeno. Aí também a sociedade, né? A sociedade quer ter conhecimento do novo material, da nova tecnologia que vem por aí. O que cogita-se até de coletes à prova de bala mais leves, né, devido ao grafeno ter uma alta resistência e absorção de impacto, entendeu? Por ser ele é flexível, né, mas tem uma grande resistência à absorção de impactos e também uso, como ele tem capacidade de corrente elétrica, de fluir corrente elétrica, é, 100%, entendeu? Já que a resistência é muito baixa do material, então existem elétrons mais livres, então se existem elétrons mais livres, tem a resistência menor, vai ser um bom condutor, inclusive melhor que o cobre, 100% de condução de energia e principalmente alta condução de temperatura, pensa em jaquetas inteligentes, que vai conservar a temperatura do corpo por um longo tempo, então tudo isso o grafeno proporciona, então isso aí é justificativa, entendeu? Porque a pesquisa para conhecimentos acadêmicos e a sociedade saber o que vai ser o futuro com o uso do grafeno. Aí vem a problemática, né? Bom, tantas características, tantas aplicações que ele vai ter, e por que não está em uso o grafeno? A problemática é essa, a pergunta é, desenvolvimento do material super leve, né? Super leve e resistente, com tantas aplicações, porque ainda o grafeno não saiu do laboratório para ser objeto de uso. Essa é a minha problemática. Por quê? É a pergunta, né? Aí vem nossa hipótese, uma resposta, que é a hipótese da pergunta, que pode ser verdadeira ou falsa. Mas a minha hipótese é essa: o grafeno provavelmente não saiu do laboratório e não produto de uso de suas aplicações devido à produção em massa, apesar de hoje ter outras formas de execução, a outra forma de extração do grafite, como a esfoliação, por exemplo, né, o processo químico e mecânico de extrair o grafite, não só colando e descolando a fita adesiva, como foi descoberto, como separar primeiramente ele. Então, mas e aí? Porque justamente não conseguiram ainda a produção em massa devido a isso. Então, estudos os processos de extração, de separar o grafeno do grafite em massa, para que produza para que seja
colocado nas aplicações que vêm sendo estudadas, como bateria super potente, né, dá autonomia aos carros elétricos, se a gente tem a mesma autonomia que combustíveis fósseis, ele anda uma certa distância e já tem que carregar, então, isso são baterias super pesadas, o grafeno ia proporcionar baterias leves com mais autonomia, com quilômetros a mais de autonomia, né? Essa é a hipótese. Então, hoje, até hoje, entendeu? Provavelmente não está sendo ainda utilizado nessas aplicações, certo? Que é devido a não conseguir extração em massa, né? Extração em massa. Ok? Então, vamos lá, fundamentação teórica é quem está estudando grafeno, diversos laboratórios, né? Então, pesquisadores, a MIT, a Graphen.com, diversas pesquisas são utilizadas já para esse lado aí, inclusive diversos pesquisadores em diversas aplicações, em aviões, tudo, principalmente tecnologia e a substituição do silício, né? É isso que vai fazer com que existam celulares flexíveis, porque pela sua espessura de um átomo, ele pode ali ser um semicondutor da espessura de um átomo. Então é isso, olha aí, um elevador espacial com nanotubo de grafeno, os celulares flexíveis, né? Você vê as características aqui, os elétrons do grafeno podem mover-se com maior liberdade, entendeu? Maior liberdade, comportam como quase partículas. Então, com isso, faz com maior liberdade, menor resistência, maior condução de energia elétrica, facilitando tudo isso. Superbaterias, painéis de energia solares, que já vem estudado desde 2009, né? Consome menos eletricidade que o silício, então é menos a resistência. Então, o substituto forte do silício, porém, a gente para substituir tem que saber, tem que ter em massa, né? Porque a coisa só fica barata quando está em massa. Por enquanto, super caro é a produção de grafenos. Segundo pesquisas aí, $1 o grafeno custa $1, o grafite custa $1 o quilo do grafite e consegue produzir 150 gramas de grafeno que custa $15.000. Então ainda está muito caro, entendeu? Para substituir a tecnologia já existente, porque é isso, é por isso que não está ainda, foi a minha hipótese, não está ainda sendo utilizado já esses materiais que são esperados, onde são aplicados o grafeno, certo? Então aí já no fundamento da teoria, né? Os estudiosos procurando aí as aplicações, as novas características do grafeno, depois veio a metodologia da minha pesquisa, que eu utilizei aí para essa pesquisa, coleta de dados e arquivos, projetos de pesquisas, certo? Referente ao assunto, feito uma coletânea estudada e resumida com palavras próprias e citações diretas e indiretas de diversas biografias, de diversas biografias, bibliografias, né? Então vamos lá no cronograma, né? Eu terei uma quinta-feira só para selecionar as bibliografias, uma sexta-feira todinha para leitura, 50% da bibliografia selecionada, e daí fiz um resumo aí, foi colocado nessa pesquisa aí, e no sábado já digitamos aí, depois vem a biografia, diversas são elas, certo? E alguns anexos aqui para saber como é que, para você visualizar, né, a camada do grafeno, como é o nanotubo, é o grafeno enrolado, né? Isso aqui é o grafite, diversas camadas, entendeu? Aí o que é que esperam? Celulares flexíveis, computadores, um para-brisas de carro, televisores e para-brisas de carro, devido a ele ser um material transparente, possui uma única camada de átomo, inclusive ele já tem pesquisador pesquisando a dessanalização da água marítima. Vai tirar o sal da água porque ele é uma peneira, né? Com uma camada de átomo, tem uns vazios, o sal, como as moléculas são maiores, vai passar a molécula da água e o sal vai ficar. Então, vai ser um dessalinizador, quase que um dessalinizador natural, né? Você tem uma rede para você ver a leveza do grafeno, por ter uma camada de átomo, pesquisadores já informaram que um tamanho de um campo de futebol, um lençol de grafeno do tamanho do campo de futebol, daria apenas 1 grama. Você imagina só. Quanto seria leve um colete à prova de bala, entendeu? Uma jaqueta térmica. Quanto seria leve uma asa de um avião, já que ele tem a resistência de aço, ele pode ser ali utilizado, entendeu? Para fazer uma asa de um avião todo de grafeno, que é um material leve, entendeu? A espessura mais fina, mais leve. Então, até carro, tudo, o grafeno é o material do futuro. É o material do futuro, é isso que a minha pesquisa revelou aí. E finalizando, né, mostrei aí que nas considerações finais, ó, contudo,
a conclusão existe que novos campos dentro da física de materiais, muitos promissores, como o grafeno e usando tubos de carbono, né? Aí, juntando com a adição de outros materiais existentes, quanto na construção e desenvolvimento de novos dispositivos na área de eletrônica, associada à biomedicina, conclui que a propriedade do grafeno são interessantíssimas para a confecção de materiais, para aeronáutica, próteses, biosensores e diversos outros materiais que foi citado aqui. Então, ficamos por aqui, né, com a bibliografia e está aí a minha pesquisa apresentada, ligeiro aí, só um resumo aí, não, inclusive não botei todas as partes, algumas partes aí, falando sobre o grafeno e a importância dessa nova descoberta. E aí, como eu falei, como foi a pergunta do problema, como foi o problema, porque nós estamos usando, foi justificado aí, tive uma hipótese, e isso concluímos aí no final, que realmente o problema todo é que a tecnologia não vem da noite para o dia, não. Se você olhar no seu smartphone aí, né, pesquisadores de smartphone, diz que no smartphone tem 25 prêmios Nobel de Física, né, no mínimo. E são tecnologias de 40, 50 anos atrás, que hoje, que já agora, já com a era do celular, foi que descobriram a sua aplicação, onde iria ser aplicado. Isso foi aí com o plástico, né, que foi uma nova esperança no mercado para substituir a borracha, não é isso? E quando ele veio, era a esperança de mudar o mundo, e mudou realmente. Todo quando você chegou hoje tem um plástico. Então é isso. Essa pesquisa aí só é para informar que hoje o uso do grafeno não tá sendo aplicado de acordo com o pesquisador em diversas as áreas, e principalmente da tecnologia, devido ao problema da extração do grafeno do grafite, entendeu? Em massa. No momento hoje só funciona em laboratório, porque a gente vai estar colando e descolando o fita, a gente vai conseguir uma quantidade, e até mesmo pelo preço. Como eu falei para você, o grafite é $1 o quilo, e 150 gramas de grafeno de qualidade retirado desse quilo de grafite custa $15 mil. Então ainda é muito caro, é muito caro. Isso foi lá com o carbono, né, de roda de carro também foi assim. Inicialmente era muito caro, e depois isso com o tempo vai baratear, e suas aplicações com certeza vai trazer o bem para a sociedade, maior comodidade, tudo de bom, porque é o que a ciência espera do grafeno, o novo produto do futuro, ainda no laboratório. Ok? Valeu, muito obrigado e até a próxima.